Oi, pessoal, boa noite a todos vocês. Eu tenho um convidado especial hoje, o Marçal. Ele é um amigo meu. Na realidade, o Marçal tem uma história para contar sobre o Marçal, ele nem sabe. Hum. Ele formou em tradutor e intérprete, como eu também formei. Ele estava numa turma à minha frente, né? Então a gente tem algo em comum, a gente tem algo em comum. Mas eu acho que a nossa vida a gente sempre se encontrou assim, né? A gente sempre teve momentos juntos e agora também a gente se reencontrou de novo. Nada é por acaso, nada é por acaso. Eu acredito que a gente está somando forças, a gente está se unindo cada vez mais e a gente vai encontrar as pessoas que estão sempre afins conosco, com o nosso propósito, com o que a gente quer espalhar, né? Para todo mundo. E eu gostaria de apresentar o Marçal para vocês. Ele vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele. Eu gostaria de trazer na noite de hoje um depoimento do Marçal, que ele teve uma EQM, que na realidade é uma experiência quase morte, né? Eu queria mostrar o milagre de Deus na vida dele também, e também o propósito que Deus tinha para ele, que tem para ele ainda, né? Porque não foi para outro lado, ele ficou do lado de cá, ele voltou. Mas o Marçal vai explicar um pouquinho o que aconteceu com ele, e eu quero que vocês escutem, né? Se vocês depois puderem compartilhar essa mensagem, compartilhem, para que outras pessoas também possam ser iluminadas, possam entender um pouquinho, né, do que aconteceu com o Marçal, e eu tenho certeza que o que ele vai mostrar para vocês hoje vai ser uma coisa que vai te iluminar, tá? Marçal, então pode falar sobre, um pouquinho sobre você, o que você faz e como tudo aconteceu, tá bom? Eu deixo com você agora. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dando um testemunho de um milagre que aconteceu comigo. Eu sou o Marçal, de origem de Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso, e de uns 22 anos eu fiquei fora, morando nesse Brasil inteiro. E, então, eu sou tradutor e intérprete, trabalho como professor de inglês. E o que a gente vem falar aqui, né, que chamou atenção, que me marcou muito a minha vida, aconteceu em 2008, quando eu estava em Fortaleza, no Ceará, e aí 3 meses morando em Fortaleza, eu tive uma dengue hemorrágica, e ela meio que me destruiu por dentro, né? Eu fiquei muito mal, com hematomas, saindo sangue pela boca, pela As gengiva, plaquetas abaixaram muito, né? foi pelo ouvido, pelas fezes, urina, até por fim o sangue pelos olhos. Hum, Aí eu cheguei lá, eu fui dado quase como morto uhum. e aí teve todo um processo, um trabalho espiritual também para que eu continuasse ali. E eu tinha essa convicção que eu sobreviveria a essa situação, mesmo estando numa situação de morte, Uhum. de várias pessoas, os médicos iam lá, todo mundo, porque eu acho que eu fui um caso mais sério do Ceará, em Uhum. 2008. Foi um caso assim de muito estudo. É, a recuperação, ela veio foi pela a minha força de vontade de viver, Que viver. de Uhum. saber que eu tenho um propósito, Uhum. né? Eu já sabia desse propósito, porque eu sempre fui uma criança, uma pessoa é, com base, né, na Igreja Católica. Nós já fomos, eu tenho um irmão gêmeo, nós já fomos coroinha Uhum. aqui da Igreja da Matriz. Hoje eu estou em Minas Gerais, de volta aqui, cuidando da minha mãe. E Uhum. aí, então eu já tinha toda essa base, a minha avó, a Parícia, dona pequena, também nos ensinou os princípios baseados no amor. Uhum. Mas quando chegou nesse dia, eu fiquei muito mal. No quarto dia, eu tive uma EQM, que é uma experiência quase morte. Eu Uhum. me vi saindo do corpo. Isso aconteceu porque eu tive um choque anafilático. Uhum. Eles estavam me dando muitos remédios para que eu me recuperasse, e eu tive choque anafilático com dipirona. Ah. E aí fechou aqui tudo, e eu Uhum. fiquei sem ar, eu fiquei assim, é, cheio Sufocados, de, tipo. fiquei cheio de coceira, mas o que fechou aqui, né?
os glotes aqui, Uhum. eu fiquei em desespero, porque era tipo umas 3 horas da manhã Uhum. e eu estava na Santa Casa lá de Fortaleza, e aí eu achei que nessa hora era a hora que eu estava indo Estava indo embora. embora. Aí eu comecei no desespero, eu comecei a dar soco na parede, eu dei muitos socos na parede. Uma mulher que estava, como eu estava sozinho em Fortaleza, tipo, minha família nem ficou sabendo, foi muito rápido. Uhum. Foi tudo rápido, assim, Uhum. aconteceu. Aí uma senhora que estava no outro quarto, ela escutou, ela veio correndo e ela chamou a emergência. Uhum. Aí nesse tempo, eles me deram muita adrenalina para Aham. que eu pudesse voltar, e eu não conseguia, estava, não voltava, Uhum. né? E nesse tempo eu me vi saindo do corpo e Uhum. eu vi eles olhando de cima, eu vi que eles estavam tentando me Tentando reanimar. levantar. Uhum. E daí, nesse momento, eu acho que eu já Subiu. tinha ido embora. Aham. Aí foi algo incrível que aconteceu, porque eu cheguei num lugar, assim que eu me vi lá na cama, eu já estava indo para um outro, eh, entrando para um outro universo, um outro plano. Foi Uhum. quando meu pai chegou, meu falecido pai, Uhum. Marcos Lauri, Uhum. ele chegou e aí eu senti uma emoção muito grande por ter Uhum. visto meu pai, dele ter vindo até mim. Eu fiquei muito emocionado, Uhum. fiquei muito é, impressionado com tudo Sim. aquilo que estava acontecendo comigo e Aham. com meu pai ali. Ele segurou a minha mão com força e aí ele falou assim: vai ficar tudo bem, fique tranquilo, Uhum. você vai voltar, você vai conseguir, tudo vai dar certo. Uhum. Aí eu não conseguia balbuciar alguma palavra, eu fiquei muito emocionado ao encontrar Extasiado meu também, né, com tudo, é. é, e eu estava num sentimento de paz, de acolhimento, Uhum. de amor, muito amor, eu senti muito amor, Uhum. mas eu, ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha um propósito. Uhum. Eu me perguntava ali, tipo, mas eu tenho um propósito, eu Uhum. tenho que continuar. E Uhum. eu quero, eu lembro muito bem disso, eu quero Uhum. Eu continuar, quero eu continuar. quero continuar aqui nesse propósito Uhum. que foi me dado. E aí eu voltei, Uhum. nesse tempo, depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei 1 hora nessa luta, Sim, mas parecia que eu tinha ficado ali em cima uns 5 5 minutos. minutos, é, Foi, é. foi, foi o que a minha memória lembra. Aham. Aí eu voltei, ainda fiquei mais uns 20 dias lá no hospital, para sofri muito sangue, tive que tomar 29 litros de soro, Nossa senhora. tive que receber vitaminas, Uhum. fortalecimento. Uhum. Então foi um Um processo. processo depois que É, você volta, nem sempre é mil maravilhas, né, também. eu fiquei muito debilitado. Uhum. Para me recuperar, acho que eu demorei uns 4 meses. Ah, Eu havia perdido 20 quilos, tudo uhum. ali, naquele período. Aham. E, e acho que a palavra, né, Uhum. o que denomina isso, acho que é o propósito Sim. de. Estava muito gostoso lá em cima. Sim. Para que eu vou voltar, né? Mas assim, o propósito era isso que eu estava em mente, Era o muito mais propósito. forte, né, talvez, e te puxava, de certo, para você realmente voltar, né, também. Cumprir Teve aquilo que uma foi. curiosidade aqui engraçada, Aham. eu estava muito mal lá na cama, eu não Hã. consegui nem abrir os olhos, Hum. e eu tive uma motivação reversa. Eu escutei, Hum. deitado ali, eu lembro que eu escutei uma mulher falando assim: "Nossa, tão bonito, pena que vai morrer", né. Aí eu: "Você vai ver quem vai morrer aqui quando eu voltar". Não vou não. Não vou, mas estava bem mal mesmo. Eu Uhum. publiquei, né, a foto esses dias, você Sim. viu, Isso, e, isso. realmente naquela foto eu estava voltando, assim, eu estava muito em choque,
mas quando eu estava já pronto para sair do hospital, e Uhum. o momento que eu estava melhorando, eu estava só com 5.000 plaquetas, então eu acho que eu fiquei bem mais baixo Ele ficou mais quando eu baixo. cheguei lá. Ficou bem mais baixo, estava Uhum. uma situação terrível. Nossa senhora, para sair tudo quanto é coisa do olho, para sair, né, para sair sangue para tudo quanto é lado. Olha, foi realmente um milagre. Era outra, se existe uma palavra Palavra. também para Uhum. denominar isso, é milagre. Um milagre, eu achei que realmente foi um milagre. Até depois que eu saí, todo mundo falou: olha, você realmente é um milagre, que Milagre. só tava queixo e cabelo. Segunda chance, segunda é oportunidade, hein? Segunda chance, faz direitinho, né? Tipo assim, né? E que. Aí quando eu voltei, eu já tinha isso em mente, né? Que a gente Uhum. não está aqui a passeio, a É. gente não veio para cá a passeio. Eu já tinha em mente que a força do amor e eu também sempre tenho comigo que o bem sempre volta, mas Sim. eu não falo isso como um acordo ou uma permuta Uhum. com Deus. Uhum. Eu falo isso o caminho, né? O bem, o amor são o caminho. É o caminho, é o caminho, sim. Sem eles a gente não consegue ir para muito longe, não, né? É, aí, aí quando eu voltei, ah, desde que eu comecei a dar aula de inglês, eu sempre fazia trabalhos voluntários de oferecer inglês de graça. Uhum. Eu tive uma escola de inglês aqui em São Sebastião do Paraíso, que é a Lincoln English School. Eu dava bolsa de 100% para quem não tinha condições. E como eu saí eu tinha saído com 20 ou 20 anos de idade, eu saí daqui Uhum. e eu fui para o sul do país, e depois eu fui subindo todos os estados, porque Uhum. como professor a gente consegue arrumar emprego fácil. Uhum. Mas em todas as cidades que eu morei, eu sempre oferecia, até nas favelas, eu ia lá nas comunidades, Uhum. oferecer inglês de graça. Então aí eu penso, eu ter escapado dessa foi por já estar cumprindo um propósito Uhum. ou eu voltei porque o propósito ainda tinha que fazer, Terminar, você né? tinha que terminar aí. É, porque assim, é como eu falei, a gente não faz acordos, Uhum. mas a Uhum. gente eu acho que tem é, como eu disse, né, o bem volta. Minha mãe também é muito religiosa, ela ora muito por nós, Uhum. pelos É, também filhos. tem isso, coração de mãe. Tem esse poder da oração, que eu até quero parabenizar vocês. Uhum. Vocês até ajudaram minha mãe esses dias que estava internado, Uhum. e também até uma amiga minha que eu pedi da outra vez, ela Sim, escapou por eu um lembro milagre. dela, que ela teve Covid e ela estava muito mal, Ela muito ficou mal. também, ela também é um testemunho de Sim, milagre, por sim, ela ter escapado, ter ficado 45 dias no hospital, dentre eles os 30 e pouco na UTI, é. e ter tido infecção hospitalar. Então, quando você me convidou, eu me senti honrado, e também, sim, né, a gente tem que testemunhar o milagre, Uhum. a palavra de Deus e o poder das orações. Sim, sim. E por isso que eu estou aqui Uhum. agradecendo vocês estarem me ouvindo, que para mim é muito significante falar sobre isso. E eu queria te falar uma coisa que me veio aqui agora: o bem que é feito apaga o mal cometido. É, O bem que é feito apaga o mal cometido. Então, toda vez que a gente faz o bem, a gente está colhendo também o bem, né? E eu acredito que também, eu acho que para você pode ter juntado tudo. Como você sempre foi uma pessoa que sempre quis fazer o bem para as pessoas, sempre ajudou, fez de graça, né? Eu acredito que você foi também tendo os méritos seus para poder também receber esse milagre, né? Como é que fala? O meu o padrasto do meu pai também pegou Covid. Ele é uma pessoa que é cadeirante, ele tem já problema de pulmão. Ele pegou Covid, ele ficou uns 30 dias no hospital e foi entre a vida e a morte. Ele também teve uma EQM. E foi assim, a gente uau, rezando de cá, e foi assim, uma batalha, sabe? Mas ele também tinha muito mérito.
Ele também tinha muito mérito, porque Eu ele era uma pessoa acredito sempre que muito bondosa, sempre fez o melhor para as pessoas, sabe? E ele também tem você pecado, né? falou. E você falou em batalha, eu acredito que estava havendo uma batalha ali espiritual com os meus anjos Sim, ali me protegendo, me sim. dando forças, me Uhum, acalmando. uhum. O meu próprio pai, assim, Pai. também é um familiar que me deu forças, que Uhum. eu pude, eu não fiquei com medo, eu Sim, não tenho medo da morte, então isso daí me ajudou bastante. eu acho que Eu isso é muito cheguei com importante, a uma gente não tem. paz, assim, Aham, é, aham. e E aí eu acredito também que quando chegar a nossa hora, porque o nosso propósito já foi realizado, né? Aham, uhum. Mas a gente tem que esperar a vontade de Deus. Sim, sim. Eu acho que essa mensagem vai muito para as pessoas que estão com depressão nesse momento, que estão com desânimo e querem acabar com tudo. E pensando assim, ah, eu vou acabar com tudo, vai pronto, meu sofrimento vai acabar. E será que isso é realmente a verdade? Será que seu sofrimento vai realmente acabar? Inclusive, até eu fiz uma live sobre céu e inferno. E Ah, quem que assistiu essa legal. live sobre céu e inferno vai entender exatamente se você realmente, se você acabar com a tua vida, será que você vai realmente para o céu? Será que tudo que você está passando aqui agora vai simplesmente pum, desaparecer? E aí você vai lá para um lugar, para o paraíso, vai ficar tudo certinho? Será que isso realmente vai acontecer? É, é, se eu pudesse dar uma dica para eles, Uhum, é encontrar um propósito. Muita sim. gente não sabe qual é o propósito aqui. Uhum, Desde criança, eu já sei que algo maior me guia. sim. Então, quando esse está o segredo Sim. do seu bem-estar, da sua De querer felicidade. sua vida, né? De querer estar nesse momento aqui, né? Eu acho que, na minha opinião, é você se sentir útil. Quando Uhum. você se sente útil, Uhum. você se sente completo, Completo. Uhum. né? A felicidade é quando você faz alguém feliz e não quando Uhum. alguém te faz feliz. Exatamente, exatamente. Esse eu assino embaixo, assim, 3.000 vezes. Porque o que É, eu faço eu aqui. sei que é difícil também querer dar um conselho se eu não estive nessa situação de Uhum. depressão, Uhum. mas minha mãe já esteve e eu conheço alguns amigos que estiveram e eles superaram quando começaram a perceber que tem algo maior, que a nossa vida é muito importante. A Uhum. vida de cada um aqui é importante e Uhum. tudo que acontece com a gente não é por acaso, como você mencionou. É, E aí a gente sabe que uma depressão ela pode ser de também efeitos químicos, né? Às vezes a pessoa não está comendo bem, se alimentando bem. A uhum. gente sabe que pode ser de uma decepção muito grande ou uma Uhum. tragédia Sim. na família Um trauma, né? ou Um trauma. trauma. É, Então, é. é nesse momento que a gente tem que se agarrar a Deus e sabe que Ele está amparando a gente, que Ele Uhum. está nos cobrindo de amor, Uhum. porque nós somos amados. Sim. Às vezes a gente pode estar achando que não, que Uhum. nossa vida está dando errado, Uhum. mas o processo é por aí. Às vezes a Uhum. gente tem que acontecer algumas coisas para a Uhum. gente ser abençoado, né? Para a gente ter Uhum. a lição daquilo e a gente buscar, né? Esse poder, né? Que a Uhum. gente tem, né? Esse poder está dentro de nós, já Uhum. que somos a imagem e semelhança Semelhança de dele. Deus. Aham, aham. Eu acho que você acha que você já descobriu o seu propósito, assim, você já falou, não, é esse. Você sabe exatamente, tá certo que você falou que você sempre sabia que você já tinha um propósito e tudo mais. Me fala um pouquinho do seu projeto do inglês de graça, como tem ajudado as pessoas, tenho certeza que te completa quando você ajuda as pessoas e pessoas começam a aprender, e isso que também me motivava. Quando eu ensinava o inglês para alguém, que eu também era professor de inglês, mas quando eu ensinava e a pessoa pegava, ela entendia, e você via ela melhorando cada vez mais, você fala, nossa, que coisa assim, te completa, não tem outra palavra, né? Mas é muito bom sentir assim, útil, sentir que você está fazendo a diferença. Para mim era assim, eu estou fazendo a diferença para aquela pessoa, já valeu, sabe assim? E você, Nossa, exatamente.
mesmo que seja a diferença só uma vida ali, só uma alma, Uhum. já é um grande presente, né, de Deus, ou seja, é uma grande dádiva você ajudar alguém. Eu tenho um projeto, né? É, eu, eu sei que é muito difícil para as pessoas descobrirem qual é o seu propósito. Eu acredito que Deus ele vai colocando as situações na sua frente e você vai pegando aquilo como propósito. Como um exemplo que eu vou dar aqui, que é um exemplo, uma situação muito terrível, quando alguém perde um filho, às vezes num acidente de carro, ou às vezes por uma outra situação, e aí o pai, a mãe se apega a ajudar as outras pessoas a não que os seus filhos tenham o que aconteceu Eu com eles, com eles. com eles. Aí eles vão e ajudam, fazem uma ONG, um projeto, uma Uhum. instituição, Uhum. e descobrir um propósito por algo terrível. Certo. Ou quem andava, caminhava normal, e num acidente ficou paraplégico, e Uhum. aí que descobriu o propósito de vida, porque percebeu que Uhum. a vida que tinha era uma vida fútil. Uhum. Então, elas vão acontecendo, às vezes, de uma maneira drástica, Uhum. porque, Uhum. às vezes, a gente vai batendo tanta cabeça que às vezes, tem que Acontece acontecer dessa isso, né. maneira, né. Mas não precisa Mas eu não acontecer dessa maneira, né, tipo assim, eu acho isso que que eu não ia falar precisa, agora, a gente pode a gente pode não é um descobrir. castigo de Deus. Ninguém É, é. eu não acredito que Deus te castigue. Mm-mm. Ele é sempre amor e é sempre justiça. Uhum. Então, as coisas acontecem porque tem que acontecer com a gente. É. E então eu quando eu era novo, eu eu tive uma cunhada que era especial, e aquilo ali mexeu muito comigo, né. Eu fiquei pensando, assim, na situação da mãe dela, cuidando dela e também dela, né. E aí eu fiquei tentando entender o que é que por que acontecia isso, e eu vi aquele amor, né, Uhum. tanto dela quanto da mãe dela, Uhum. e então eu achava que eu tinha que buscar algo também para elevar o amor, a gente tem Uhum. que espalhar o amor. Uhum. Aí eu acredito que a gente tem que espalhar o amor, a gente tem que oferecer aquilo que Deus deu como dom, Como dom. Uhum. né. Então eu me vejo como um professor, eu estou como professor, Uhum. e eu sei que isso veio como um dom, eu sei que Uhum. eu gosto de fazer isso, eu amo Uhum. ser professor, eu amo ensinar. E tem Uhum. gente que ama fazer tantas coisas Uhum. diversas, né, É. até ir num asilo visitar, ou Uhum. no hospital, ou até os palhaços do riso, né, vão Uhum. lá levar Sim. alegria. É. E aí eu peguei o meu dom e falei: "Eu vou oferecer para as pessoas que têm dificuldade, que elas não conseguem, financeiramente falando, né, pagar". Sim, uma Eh, vez. Aham. e aí aconteceu, eu comecei a oferecer bolsas, nesses lugares que eu morei, eu ia sempre nas comunidades, Uhum. eu oferecia, eu ia lá, e levar o conhecimento, levar um pouco de esperança para eles. Sim. E hoje eu tô com um projeto, né, Uhum. você mencionou aí, eu tenho um projeto de inglês de graça, e era algo que eu também sempre estava pensando, como eu poderia, aumentar, né, poxa, como que isso poderia chegar ao maior número de pessoas. Alcançar mais pessoas, né. Isso, alcançar essas pessoas que estão lá num lugar bem longínquo, mas eles têm internet e eles têm condições de aprender inglês, porque é uma língua que, além de desenvolver o seu lado, social, desenvolve sua autoestima, você expande os Uhum. horizontes, Uhum. viaja o mundo, né, tem oportunidades.
e também evita, né, ajuda a evitar o mal de Parkinson, Alzheimer, trabalha a Uhum. mente outro lado do cérebro. Sim, sim. E aí o projeto veio com o início da pandemia, porque eu queria dar aula pelo YouTube, só que eu falei, eu não gostaria de dar aula assim explicando, eu gostaria de estar Uhum. ao vivo. E Sim. aí tava uma febre, né, das lives lá Isso, pelo isso. Instagram. Uhum. É, aí alguém me falou assim, tem uma cantora aí que está divulgando, ela está querendo um professor de inglês, cada dia ela divulga um. E eu já tenho alunos online, eu já tenho meus alunos. Sim, sim. E aí eu falei, mas isso aí é para os professores. Por exemplo, eu não me afetou a pandemia, porque eu Uhum. já dava aula online. Eu Sim, já tinha, sim. já estava Uhum. uns 3 anos, 4 anos dando aula online, que eu Uhum. gosto de viajar. E Sim. aí, então, quando veio a pandemia, não me afetou. Uhum. Mas aí falou, não, vai lá. Eu falei, não, eu não vou divulgar, eu já tenho meus alunos, é para os professores que precisam. Aí Uhum. depois daquilo lá ficou na minha cabeça, eu falei, eu poderia ajudar as pessoas que perderam emprego, né? Para as pessoas que estão ficando deprimidas, que Uhum. perderam o emprego, ou as pessoas que querem melhorar o currículo quando voltar, essa é a grande oportunidade. Uhum. Aí eu comecei a dar as lives falando do projeto em inglês, ensinando, e hoje nós estamos na 4ª temporada, porque Uhum. começou no início de março até 15 de abril, 45 dias direto. E Uhum. aí nós começamos 16 de junho até o final de novembro, até dia 31 de novembro, segunda temporada. A terceira temporada foi no ano passado, em Uhum. fevereiro até final de novembro, né, com um intervalo de um mês ali em Uhum. julho. E agora a gente começou depois do carnaval. A Uhum. gente, na verdade, hoje é a segunda aula, porque depois eu Sim. tive uns problemas aqui com a minha mãe, tive que um dia Dá teve uma que faltar. paradinha, né? Mas hoje é a segunda aula, amanhã é a segunda aula da turma de domingo. A gente tem aulas sábados e domingos, os Uhum. sábados das 9 às 11, domingo das 10 ao meio-dia. E temos o grupo no Telegram, temos as atividades, eu corrijo, auxílio. Eu me sinto muito útil e eu me sinto, como você falou, muito feliz Uhum. em me sentir útil, É. né? Me fazer o bem e perceber que a pessoa está aprendendo, ela está feliz Uhum. com essa doação minha, e Uhum. ao mesmo tempo eu percebo o amor fluindo, a pessoa lá também querendo fazer algo de útil com o dom que ela tem, com algo que Uhum. ela domina, com a técnica que ela domina, em ajudar outras pessoas, Uhum. né? Pelo Uhum. menos 20%, 30% ou até 10% do tempo que você tiver do seu dia, do Uhum. seu horário, Uhum. para oferecer para alguém. E Uhum. isso daí já me faz é, vivo, né? Me Uhum. faz ah, animado em viver Uhum. mais, né? Uhum. Para Uhum. poder proporcionar nisso e vendo Uhum. que eu estou conseguindo realizar os sonhos, né, de alguns alunos. Uhum. Uhum. E você tá ajudando também umas pessoas, umas crianças na África, né? É verdade. A 4ª temporada eu quis, como a gente não cobra, o projeto é de graça, na 4ª temporada, e desde a 3ª temporada eu estava buscando como que a gente poderia ajudar mais pessoas. Uhum. Eu não cobro, né? Uhum. Mas eu falei assim, quando eu começar a 4ª temporada, eu vou pedir como se fosse Contribuição, tipo assim, uma contribuição, nem inscrição, porque uma não é doação, uma obrigatório. doação. É uma doação. Eu falei para eles, para a gente passar essa energia, o bem adiante, Uhum. eu gostaria que a gente pudesse fazer uma doação. Eu procurei uma comunidade em Uganda, na África. Tenho conversado com eles desde setembro. Eles vão me mandando foto, me Uhum. mandando informações, vídeos, tal. Uhum. Na verdade, isso é a comunidade. E Sim. aí eles, como eu comecei a temporada agora, eu mandei uma mensagem para a responsável lá. Eu falei, olha, eu estou começando a 4ª temporada e eu vou pedir para eles que se puderem, né? Ela até mandou o número da conta do banco, tudo. Vou Uhum. pedir para eles se eles puderem ajudar e a gente vai fazer o máximo que puder para Pra que arrecadar. possa chegar essa contribuição. E Uhum. aí eu não esperava disso, porque eu mandei a mensagem no domingo. Numa segunda-feira ela me mandou mensagem, God bless you, tipo, Deus Uhum. te abençoe.
Thank you very much, muito obrigado. E eu vi que tinha fotos e tinha vídeos, mas eu pensei que Uhum. era fotos e vídeos da comunidade, como sempre manda. Sim. Quando eu abri, eles fizeram, como eu mandei domingo de noite, para eles era de manhã, assim que receberam, eles fizeram um vídeo muito Uhum. bonito, com cartaz, Uhum. pedindo ajuda. Mas o que me tocou mesmo, eu até fiz um vídeo emocionado, comecei a Uhum. chorar que eu não estava aguentando. Eles falaram assim, ajude com comida, tudo bem, isso eu já esperava, comida, é, com material de estudo, e eles falaram também calçado, uma coisa assim tão, né, supérfluo para gente, né, tipo Uhum. assim, calçado todo mundo tem, e Uhum. aí e aquilo me tocou porque eles estão lá num sol Uhum. enorme, descalço, É, naquele chão quente, e aí eles falaram, pô, shoes, né? Eu falei, nossa, uhum. aquilo lá, e aí eu já gravei o vídeo falando uma pessoa, por Uhum. favor, vamos arrecadar dinheiro aqui para eles, vamos Uhum. ajudar essas crianças. Amanhã é o último dia da doação. De doação. Tá lá no meu projeto, quem se alguém aqui quiser ajudar, mesmo que assista a este vídeo depois, Uhum. a gente não vai cobrar todos os meses, estou pedindo só para agora, mas para uma outra oportunidade, você pode Pode fazer ajudar, doação, né? tem É. lá a doação, e também até divulgar o projeto, que eu tenho certeza, assim como eu era criança, eu queria muito aprender inglês, eu Uhum. tinha certeza que tem alguém em algum lugar que quer ter uma oportunidade, e a oportunidade não aparece, e essa é a grande chance. É, eu acho, depois você me passa, por favor, o seu link, as suas coisas pelo WhatsApp, e eu vou anexar nesse vídeo. Aí, quem estiver assistindo esse vídeo, tem depois dessas fotos aqui, tem um Vzinho aqui. Clica nesse Vzinho onde a gente pode colocar todos os links, a descrição e tal. Então, você clicar nesse Vzinho, aí você consegue ver, né, tudo sobre o Marçal, eu vou colocar lá direitinho. Vou colocar também a conta, para poder, quem quiser fazer uma doação para essas crianças da África, né? E, e eu acho que a gente fazendo essa corrente, né? Cada vez mais, igual eu falei, o bem que é feito apaga o mal cometido. Então, quanto mais a gente puder ajudar, quanto mais a gente puder colocar a mão na massa para ajudar mesmo, eu acho que mais, primeiro, retorna para a gente do mesmo, e também as pessoas, vira uma corrente, né? Vira um efeito dominó até mesmo, né? Sabe que eu tenho comigo? Que eu sempre me considero uma pessoa abençoada. Os empregos apareceram, as portas se abriram. Eu tive N oportunidades na vida, muitas mesmo. E eu acho assim, quando a gente está fazendo o que a gente faz desapegado dos bens materiais, da vida terrena, Uhum, do egoísmo, né, uhum, os egos, uhum, a gente, a gente cria essa energia e tudo vai se abrindo, né? uhum, Ah, então, por isso é uma forma de gratidão que uhum, eu tenho em fazer esses projetos uhum. voluntários para justamente que eu cheguei a essa descoberta que, como eu disse, o bem, né, o amor são o caminho. Aham, uhum, uhum, não tem outro caminho. Jesus É, sempre diz isso, sempre diz isso, e também não só Jesus, mas se for ver Buda, se for ver vários outros, pregaram a todos os mesma grandes coisa. Então mestres. você começa a ver o padrão ali, tem um padrão ali que você fala, ei, peraí, será que eu tô entrando, será que eu tô nesse caminho? Será que eu tô no caminho do bem? Será que eu tô no caminho do amor, né, da união, da solidariedade? Tudo isso é um movimento maravilhoso, da gratidão, principalmente, que nos eleva muito quando a gente se agradece. Eu adorei os vídeos que o seu irmão Flávio fez, Uhum, falando dessa parte da energia, da, da empatia, da uhum, inveja, uhum, dessas energias todas que ocorrem, né, no dia a dia, uhum. e também de como iluminar os nossos Nossa, chakras, o nosso coração, é, praticando o bem, né? Como uhum. que isso é, Ajuda a vai gente, né? Como isso vai produzindo. iluminando, vai melhorando tudo, né? Tem um vídeo, eu esqueci qual que é o hormônio, que a gente, quando a gente ajuda, e a gente se sente muito mais
fez muito mais bem para Uhum. ocitocina, eu acho que é. Eu acho. A gente a gente se sente muito mais bem ajudando a outra Isso. pessoa quando você Aham. fez um bem, Uhum. paga um café, do Uhum. que ela própria. É uma Uhum. sensação incrível. É, Você é. tem, pô, eu tenho até um dinheiro para poder ajudar essas crianças da África, né? Uhum. É, inclusive, mesmo que eu feche, já que você mencionou, Uhum. vocês podem doar, que aí eu faço depois uma outra remessa para eles, Aham. não tem problema. Uhum. Uhum. Mas só de você falar, nossa, que bênção de eu estar aqui na minha casa. Hoje mesmo, na aula do projeto, foi sobre sorte. E Uhum. aí, você acredita em sorte ou é bênção, né? Aham. Será que existe azar? E Uhum. aí foi muito legal que uma das alunas falou assim: eu me considero sortuda, porque eu tenho minha casa, eu tenho minha família, o meu teto, meus 2 cachorros, tipo uma coisa simples, né? Uhum. Tipo, a nossa respiração, uma coisa assim, tipo, e Uhum. ela é aquilo, e já liga com a gratidão, Uhum. com a bênção. Ela falou que acredita em Deus, então ela se sente abençoada. A Uhum. sorte dela é Uhum. a bênção, né? Aham. Uhum. E aí a gente poder, né, ter algo, tirar nosso e oferecer para alguém é uma sensação de muita felicidade, porque a gente sabe que tem muita gente que sofre que não tem. Exatamente, exatamente. Eu gostaria de encerrar, então, nossa conversa com uma oração para as pessoas que estão nesse momento desanimadas, com depressão, que precisam de uma força extra e que a gente possa, nesse momento, elevar vocês e você também se elevar nesse momento, pedindo, né, essa força, essa iluminação, pedindo até mesmo que venha para você qual é o teu propósito, né? E se você não souber qual é o seu propósito, que de repente, através de um sonho, através de pessoas do bem que venha conversar com você, que te fale alguma coisa que você que clica naquele momento, que você sabe exatamente, porque todos nós temos um propósito, e às vezes a gente nem procurou saber qual é esse propósito. Mas se a gente Só procurar, para a gente interromper. vai descobrir. E já que tá numa situação, eu sei que até é difícil ter vontade de fazer algo, mas vai lá no nosso projeto, Uhum, você vai começar a aprender algo novo, e aí e é uma outra dica, né? Buscar fazer algo que você nunca fez. exatamente, Porque qual foi a última vez que você fez algo novo? E aí exatamente. você trabalhar o seu cérebro, e aí você vai começar a aprender, e quando você começa a aprender, você fica tão empolgado, a sua autoestima eleva tanto quando você começa a perceber que você ainda é capaz, que você ainda Uhum, consegue, que você uhum, pode sair dessa situação. uhum. Vai lá, manda mensagem, tem Isso. todo o prazer em qualquer aluno, independentemente da. Quem também não entender muito bem como funciona para achar o Marçal, me manda uma mensagem no privado, que aí eu encaminho o WhatsApp dele também. Vou deixar o WhatsApp seu também lá, de repente, ou alguma coisa assim, porque aí fica mais Pode ir fácil lá, das pessoas pode. Sempre quando tem se pessoas conectarem. que mandam mensagem e que falam que quer acabar com a vida, e eu sempre converso. Às vezes uma Uhum. conversa ajuda bastante, Sim. e eu falo, busco outras opções. Eu Uhum. entendo, né? Eu entendo realmente que é uma situação muito delicada, que a gente tem que ter cuidado com os julgamentos, Cada um tem uma né? dor, né? Cada um tem a sua dor, né? E aí a gente não passou por aquela dor, então é muito difícil a gente saber o que a pessoa está sentindo. Mas a gente pode sempre mostrar que existe uma saída, que existe uma luz no final do túnel, que sempre existe. Então, assim, que Sempre. esse é o nosso movimento, de tentar mostrar para a pessoa, calma, né? Você está vendo só uma saída, mas não existe só essa saída, né? Existem várias saídas, vamos pensar nesse momento qual é a melhor saída, o que de repente você pode fazer, né, para poder sair desse pensamento que está ali recorrente, que está ali E te prendendo. sempre se perguntar o que eu estou aprendendo com isso, Uhum. né? A gente está aqui, como eu disse, não por Por passeio, acaso, nós é. estamos aqui Uhum. por aprendizado, Uhum. né? É um aprendizado nossa Uhum. vida aqui, Uhum. e buscarmos sermos a imagem e semelhança de Deus sempre. Uhum. Uhum. Então eu vou Deus começar. não ia estar feliz, né? A Ah, gente achando que tudo é triste, tudo é ruim. Então a gente tem que observar e também buscar esses apoios, né, psicológicos,
o apoio Sim, nutricional, sim. todos apoio familiar, tudo isso. Teve uma pessoa do grupo que mandou assim para mim: o que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Então a gente é um presente dele, mas o que a gente vai se tornar, como a gente trabalha aqui na Terra, né? É o nosso presente que a gente devolve para ele. Peraí, a gente se deixou ser lapidado, né? A gente veio e melhorou, né? Não é ficar naquela mesmice, ficar parado, estagnado, porque ali você não vai ter nenhuma nenhuma É, mudança, nenhum ele deu um corpo melhoramento, crescimento. ele deu nossa saúde para a gente cuidar, né, para ele. E a gente tem que ter cuidado com as energias baixas, Uhum, tipo, ficar assistindo notícias ruins, uhum. ficar se permitindo, né, entrar para esse lado, né, Tóxico. esse lado tóxico. A gente tem que cuidar disso, né? Tem que buscar estudar, ler a Bíblia, fazer as Levação, né? orações. Levação de alguma A maneira. oração ela tem um poder Oração. enorme, Uhum, né? O que vocês estão fazendo é incrível, uhum, tem abençoado muita gente, é muita gente recebendo. A gente fez a nossa oração aqui, né, antes de uhum. entrar ao vivo, e foi Isso, uma energia assim tão foi. gostosa, assim, Foi. a gente recebeu, né, a presença do Espírito, né, o Uhum, Espírito Santo uhum, aqui. uhum. A gente consegue perceber que a gente está sempre muito bem amparado e que a gente tem, sim, sempre, né, com a gente o que a gente precisa. E é Você já descobriu o seu propósito, né? já Já sabe o que que Eu é, já né? sabia, bom, eu sempre gostei da aula de inglês, como eu te falei, que era realmente fazer a diferença na vida da pessoa. Então, o meu propósito era fazer a diferença na vida de alguém, de alguma maneira. E depois, como a pandemia bateu, e aí o chamado veio, que é muito grande, que era para eu começar a usar, explicar um pouco mais sobre a parte espiritual, ensinar um pouco mais o lado espiritual. Daí ficou claro o meu propósito, que era realmente, né, Eu acho muito bonito o jeito que iluminar. você explana, sem ser taxativa, sem ser maçante, você trazendo muita paz na sua fala, trazendo muito amor, muito acolhimento. Uhum, Isso daí foi muito marcante, assim, para ajudar muitas pessoas, né, elas continuarem. E vocês também fazem trabalhos voluntários, né, ajudam com cesta a gente faz básica, cesta cestas básica. básicas, e Uhum. aí isso aí, nossa, Ampara quanta as gente está famílias. Uhum. tá salvando quantas pessoas, né, da fome. Exatamente, exatamente. Outra coisa também, talvez até mesmo de ter que roubar, né? Porque algumas pessoas talvez precisam roubar para poder comprar comida, né? Para poder, às vezes, nesse sentido. Então, assim, você acaba tirando ali, dando uma cesta básica para aquela família não vai precisar de roubar para poder comer, né? E, Ela não vai e, precisar de fazer como, isso. e como a gente pode ser feliz se o nosso irmão não está? Exatamente, exatamente. Então, assim, é sempre pensar no outro, é trazer essa consciência de que nós todos somos iguais, sim, né? E que realmente nós só estamos em diferentes estágios espirituais, mas somos todos iguais, fomos feitos da mesma maneira, né? E simplesmente para estar aqui unido para amar, para aprender a viver com essas diferenças e conviver com essas diferenças, cada um. Imagina se for, como seria chato se fosse um monte de Dani, um monte de Marçal, só. Um monte de Dani, um monte de Marçal. Sempre falo isso. Imagina como seria chato, né? O mais legal é ter um monte de gente variada, ter um Flávio, a Maria Rita, ter a Leonilda, tem um monte de gente aí que faz a diferença, que cada um vem com o seu dom, cada um vem com o seu propósito, cada um vem com algo para ensinar, para aprender, né? Seria muito chato, seria se Eu fosse tudo quero fazer certo. eu quero um dia que você participe lá do projeto, Sim, a gente entrar ao vivo, que sim, agora as aulas estão pelo Google Meet, mas eu tenho um quadro lá que é Tuesday Talks, que eu uhum, entrevisto, trago pessoas que falam inglês, uhum, ou os gringos mesmos, né, os uhum. nativos, e aí, no seu caso, eu ia entrevistar você Sim, em pode me inglês chamar. para falar sobre o amor, né?
ao grupo de oração, com a Uhum, Manuca Palha, realmente. e aí eu tenho isso em mente já. Acho que eu até comentei contigo no Sim. ano passado, eu gostaria um dia. É, Aí eu vou combinar contigo certinho. então a gente combina, a gente combina. Então, deixa eu só fechar, então. Pai, leva a ti nesse momento os nossos irmãos que precisam, nesse momento, de uma luz, que precisam de paz, que precisam entender o propósito deles para continuar a caminhada. Eu peço nesse momento, Senhor, paz, iluminação, tranquilidade em todos os seus corações. Eu peço que mostre-lhes o propósito, que cada um veio. Peço que possam também tocar, para que possam tocar a vida deles adiante, sabendo exatamente a obra que precisa ser feita enquanto eles estão aqui na terra. E que só depende de cada um de nós, Senhor. Dê forças a todos que lutam com essa depressão, contra o desânimo, e para que eles achem novamente a luz de que tanto precisam para continuar a caminhada. E que assim seja, Senhor. Amém. Obrigada, obrigada, Marçal. Obrigada por tudo. E eu vejo vocês, pessoal, novamente para amanhã, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo nesse grupo. Então, na quarta-feira seria mensagem positiva. Mas eu vejo Deus vocês então. abençoe Um a beijo, todos. até mais. Tchau.